Você já sentiu aquela angústia que às vezes bate no fim da noite de domingo? Aquela sensação que a segunda-feira está chegando? Essa sensação tem uma conexão com uma das sabedorias mais importantes e profundas ensinadas pelo Buda. E hoje a gente vai começar a falar sobre isso. Vamos pensar junto? Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Farolim. Se a gente parar para analisar as experiências que a gente vive, a gente pode separar elas em dois grandes grupos. No primeiro grupo, a gente tem aquelas experiências que a gente gostaria que passassem o mais rápido possível. Experiências desconfortáveis, desagradáveis, entediantes, que a gente pensa que quanto menos elas durarem, melhor. Como, por exemplo, não sei, uma visita a um dentista ou de repente uma conversa que seja delicada, tensa, ou uma espera entediante numa fila de banco. Esse é o tipo de experiência que, quando a gente vive, depois que ela passa, às vezes a gente se pega pensando: nossa, eu achei que aquilo ali nunca fosse acabar, que bom que acabou. O outro grupo de experiências é justamente o contrário. São aquelas experiências que a gente gostaria que elas durassem um pouco mais, ou, se fosse possível, que fossem eternas. Um fim de semana feliz, umas férias na praia, uma conversa com quem a gente ama. Eu acho que tem uma forma muito bonita de descrever esse tipo de experiência que é feita pelo grande professor Clóvis de Barros. E ele fala que esse, inclusive, é o real significado da felicidade, que é quando a gente está vivendo um momento e a gente gostaria muito que esse momento durasse um pouco mais. Esse é o tipo de experiência que, quando a gente vive, a gente pensa: nossa, passou tão rápido, que pena que não durou mais, que pena que teve que acabar em algum momento. Um certo dia, um homem muito sábio que viveu nesse planeta sentou embaixo de uma árvore grande e contemplou profundamente esses dois tipos de experiência. Depois de muita contemplação, ele chegou a algumas conclusões muito interessantes. Primeiro, ele percebeu que lá no fundo, esses dois tipos de experiência eram muito mais parecidas do que, olhando de fora, a gente acredita que é. E além disso, esses dois tipos de experiência tinham uma característica comum, não só aos dois tipos de experiência, mas a tudo que faz parte da nossa experiência de mundo. Na vida, tudo aquilo que a gente experimenta passa. Tudo se transforma, tudo muda. Tanto aquilo que a gente gostaria que passasse rápido, quanto aquilo que a gente gostaria que durasse para sempre. Esse homem foi o Buda, e esse é um dos seus principais ensinamentos e talvez um dos mais conhecidos, a anicca, como foi ensinado na língua na época, ou como é traduzido hoje, a famosa impermanência. Esse é um ensinamento que muita gente conhece e eu tenho certeza que todo mundo já teve um encontro cara a cara, um encontro íntimo com a impermanência na vida. Talvez, inclusive, as nossas experiências mais dolorosas e as mais felizes sejam resultado desse encontro direto, íntimo com a impermanência. Ela se apresenta para a gente tanto na perda de um ente querido, quanto também no fim de uma fase difícil que a gente esteja passando na vida. Tudo vai passar, tudo vai mudar e tudo já está passando, tudo está mudando. Como várias outras sabedorias profundas, a impermanência ela é muito simples de compreender superficialmente, no nível aqui puramente mental, mas quando a gente olha um pouquinho mais profundamente para ela, a gente percebe que existem desdobramentos enormes que moram embaixo dessa
superfície que às vezes a gente tem o contato inicial. E hoje a gente vai começar a olhar um pouquinho para a impermanência e explorar os impactos dela na nossa vida e como que a gente pode compreender ela melhor, para que a gente possa construir uma visão de mundo que seja mais alinhado com ela e isso possa fazer com que a gente tenha menos sofrimento e que a gente possa viver com um pouquinho mais de sabedoria. Quando a gente ouve falar de impermanência, talvez a frase tudo passa ou tudo muda seja a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Talvez essa seja a compreensão mais comum que se tem sobre impermanência. Essa frase, essa ideia parece muito simples, mas se a gente mergulhar um pouquinho nessa ideia, a gente vai perceber quantos desdobramentos profundos essa ideia aparentemente singela, aparentemente simples, traz na nossa vida. Se tudo passa, se tudo muda, a primeira coisa que isso significa é que tudo na vida tem basicamente dois tempos: o tempo de ser e o tempo de não ser. Para que a gente possa alinhar a nossa visão de mundo com a natureza da vida, a gente precisa alinhar as nossas ações, os nossos sentimentos, a nossa compreensão de mundo para viver esses dois tempos de forma correta, mas viver os dois tempos com presença de corpo e alma. Quando for tempo de ser, é preciso que a gente viva o que está sendo. É hora de viver o que está acontecendo. Nessa hora, por alguma razão, se a gente quiser viver o tempo de não ser, isso vai trazer para a gente sofrimento e vai tirar a nossa presença daquilo que a gente está vivendo naquela hora. Cada um desses dois tempos, eles precisam ser vividos com presença, vividos de corpo e alma. Por exemplo, você já sentiu aquela angústia famosa de domingo à noite? Quando a gente sabe que o domingo está acabando e a gente não quer que a segunda-feira chegue? Aquela angústia, às vezes, só de ouvir a música do Fantástico, a gente já sente um aperto no peito. O que está acontecendo aí? Se a gente analisar, a gente vai perceber que a gente está sofrendo com a impermanência do fim de semana. Agora a gente vai utilizar esse exemplo para olhar com um pouquinho mais de profundidade sobre os efeitos e os impactos da impermanência. A gente está no domingo e domingo continua sendo fim de semana e vai ser fim de semana até o último segundo do domingo. Enquanto a segunda-feira não começar, o domingo é tão fim de semana quanto o sábado foi fim de semana. Até a gente acordar na segunda-feira, todo o tempo de ser do domingo é tempo de fim de semana, é tempo de ser de fim de semana. Só vai ser tempo de ser da segunda-feira quando for tempo de não ser do domingo, quando o domingo realmente acabar. A angústia que bate pela sensação de que o domingo está acabando, a segunda-feira está chegando e junto com ela todas as minhas obrigações, os meus problemas, as minhas questões, ela está relacionada à antecipação da segunda-feira, que ainda não é presente, mas a gente faz presente por essa angústia. E além disso, a gente tem um desejo enorme de que o fim de semana não acabe, de que o domingo não acabe. É uma angústia, é um sofrimento que está sendo causado pela nossa dificuldade de viver o tempo da vida como a vida está se apresentando. É uma dificuldade de aceitar a impermanência do fim de semana. Acontece que não existe angústia no mundo que vá fazer com que o fim de semana dure para sempre. Uma hora, como tudo, o fim de semana vai passar. E nada, nenhuma ansiedade vai fazer com que domingo em algum momento seja segunda. O tempo de ser do domingo, ele vai durar até o último segundo de domingo. Viver desalinhado com o tempo da vida vai trazer sofrimento. E se a gente olhar para esse sofrimento,
a gente vai perceber que ele não traz benefício nenhum. Ele não ajuda a gente a resolver os problemas que a gente só vai poder resolver na segunda-feira, e ele tira a nossa presença e acaba impedindo a gente de aproveitar o que está restando ainda do domingo. Enquanto eu fico aqui na minha cabeça imaginando cenários, pensando em problemas, pensando nas coisas que eu preciso resolver na segunda-feira, eu me desconecto do domingo, que é realmente o que existe, que é realmente o que eu estou vivendo. Eu poderia perfeitamente, com presença, aproveitar todo domingo que ainda me resta, mas se eu me pego vivendo um tempo diferente do tempo que a vida está oferecendo para mim, eu me desconecto e fico impedido de aproveitar o que me sobra ainda do domingo. A sabedoria da impermanência convida a gente para viver a vida no tempo em que a vida se apresenta para a gente. No tempo em que as coisas realmente estão acontecendo e não no tempo aqui, da nossa cabeça, das nossas fantasias, dos nossos problemas imaginários, da nossa angústia imaginária, imaginando e calculando situações, milhares de coisas que, na maioria esmagadora das vezes, nunca acontecem e nem nunca vão acontecer. E como tudo vai passar, como tudo vai mudar, se transformar, a gente começa a perceber que para a gente realmente aproveitar o tempo da vida, não basta só a gente pensar na duração em horas, dias, semanas daquilo que está acontecendo e a gente quer aproveitar. Porque nada adianta ter uma longa duração de alguma coisa que a gente deseja aproveitar e se a gente não tiver presente para aproveitar. E aí a gente passa a pensar na qualidade da presença para a gente realmente aproveitar aquilo que se apresenta. Sem celular, sem notificação, sem ficar com a cabeça em outras coisas, mas viver de corpo e alma, com atenção, com dedicação, com abertura àquilo que a vida está oferecendo para a gente. Viver com presença dentro do tempo das coisas. Porque se eu tiver presença, pode ser uma coisa muito breve, mas se eu estiver presente, engajado, conectado naquilo que está acontecendo, às vezes eu vou aproveitar muito mais do que uma coisa que já é tão presente na minha vida que às vezes eu nem valorizo, e quando eu estou engajando com aquela coisa, às vezes uma coisa simples da minha rotina, mas que eu adoro fazer, eu não dou o real valor. Eu faço aquilo desatento, pensando em outras coisas, usando o celular. E isso faz com que a gente não aproveite o que está sendo oferecido pela vida ali na hora em que a gente está vivendo. Quantas coisas que estão no tempo de ser das nossas vidas, que estão acontecendo aqui e agora, e são coisas valiosas, coisas simples da nossa rotina, mas maravilhosas. E a nossa falta de presença diminui a qualidade de como a gente está vivendo aquilo. E para fechar o vídeo de hoje, eu vou deixar uma frase que eu gosto muito, de um autor britânico, que diz mais ou menos assim: nada no mundo é permanente, e a gente seria muito tolo em desejar que alguma coisa durasse para sempre. Mas a gente seria ainda mais tolo se a gente não aproveitar o que a gente tem enquanto a gente tem. E para você, quais são as coisas simples, mas valiosas da sua rotina que você adora fazer, que você poderia aproveitar ainda mais se você vivesse elas com mais presença? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse vídeo merece ser espalhado e se inscreve nesse canal que está começando e precisa muito do seu apoio. E vem junto comigo viver essa jornada. Eu sou Marcelo Assunção e esse é o Parolim.